Você já parou para refletir sobre as mulheres e a saúde e segurança do trabalho? Então é com isso que a gente vai trabalhar hoje, não sai daí. Olá, eu sou Gerson Rocha do canal Cogito Podcast e estamos mais uma vez contigo nessa jornada, nessa maratona do Abril Verde, aguardando a chegada do dia 28 de abril próximo, que é o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, onde nos comprometemos desde o dia 14 a postar um conteúdo por dia no campo da saúde e segurança do trabalho, e esperamos conseguir realizar isso até o dia 28, quando disponibilizaremos um vídeo, um conteúdo sobre mapa de riscos e que eu espero poder estar contribuindo contigo. E já desde logo te convido a se inscrever no nosso canal aqui do Cogito Podcast, no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo aqui. Inscreva-se, é de graça, dê um joinha, ou seja, um curtir nesse vídeo, para que o YouTube entenda de divulgar mais esse conteúdo, assim como nos acompanhe no Facebook e também no Instagram e também nos canais de podcasts que divulgam podcasts como Spotify e Google Podcast, entre outros. Então esse tema é importante, sempre importante, a questão da mulher no trabalho e todas as questões que implicam isso, e na saúde e segurança do trabalho não seria diferente. Ou seja, os homens e mulheres, do ponto de vista dos direitos, são iguais, mas do ponto de vista biológico são diferentes. As atividades que muitos homens desempenham não são adequadas para as mulheres, tendo em vista seu corpo físico diferenciado. Que no campo da saúde e segurança do trabalho, preciso dar a atenção, e aí estabelecemos o cenário da saúde e segurança do trabalho nessas questões de gênero, tão comentadas e de forma necessárias de serem abordadas no contexto do respeito às diferenças e da garantia e do respeito à luta das mulheres por igualdade, que já se foi o tempo de questionar esse direito. Essas diferenças podem afetar, essas diferenças entre homens e mulheres, não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social, podem afetar diretamente as questões da exposição a perigos, as situações de risco que geram acidentes e doenças e morte. E o processo de avaliação desses riscos também tem que considerar as questões de gênero, e especialmente aqui no nosso tocante as questões das mulheres. Então é necessário que as investigações em saúde e segurança do trabalho sejam levadas com mais clareza às questões envolvendo esse campo sensível, essa situação sensível da mulher trabalhadora. Então, quais são as diferenças que podem afetar a saúde e segurança do trabalho, tendo em vista as questões de gênero? Por exemplo, as mulheres, elas trabalham em setores específicos, são preferidas em setores específicos e para tipos de trabalho específicos. Isso tanto por uma questão da sua característica física ou mental, mas também das questões sociais. As mulheres têm, ao longo desses séculos, menos ascensão social do que os homens e menos capacidade intelectual, no sentido de ter tido menos acesso aos estudos. Não que ela seja menos capaz intelectualmente, muito pelo contrário. Quando há condições iguais, se vê o destaque das mulheres hoje em várias áreas. Mas ainda do ponto de vista social, são as que menos acessam a educação, a formação. Por quê? Porque é cobrada das mulheres ainda o cuidado familiar, o cuidado com os filhos, o cuidado com as coisas da casa. Temos que ser bem sinceros em relação a isso. Nós mesmos, homens, quando temos esses cuidados, já vimos mais diferenças em realizar outras questões, como, por exemplo, a própria formação acadêmica, progresso nos estudos, como a gente também fala. Então, esse trabalho de setores específicos promove um adoecimento maior no gênero feminino, ou seja, entre as mulheres. E, além disso, as mulheres se ressentem, nesse campo da saúde e segurança do trabalho, de jornadas prolongadas e duplicadas e triplicadas. Essa mulher está na fábrica, essa mulher está no escritório, com as sobrecargas do trabalho remunerado que ela tenha, mas ela chega em casa, ela tem ainda o trabalho com os cuidados da casa. Socialmente é esperado isso, e ela também é formada muitas vezes para ser a responsável e única responsável por isso, e os homens também ainda, mesmo jovens, esperam isso.
Então ela se sobrecarrega no cuidado dos filhos, no cuidado com a arrumação, quando não muitos são as responsáveis pela família inteira, que são o pai, a mãe, a avó das crianças da casa, né? São as responsáveis pelo sustento das famílias, e isso os indicadores, as estatísticas dizem que vem num crescendo. Logo, se não atingirmos em todo o país, estamos perto de ter a maioria dos lares sustentado pelo trabalho das mulheres. E isso, nesse sentido, leva a uma sobrecarga para essas mulheres. Então, essa subrepresentação das mulheres também nos lugares de gestão, de supervisão, impede um olhar sobre o seu trabalho mais feminino. São homens, muitas vezes despreparados, olhando o trabalho de uma mulher com um falso discurso de igualdade, porque as questões de igualdade, elas têm que ser acompanhadas das questões de equidade, ou seja, aqueles que precisam mais se dá mais, os que precisam menos se dá menos, para que haja um alcance, né, de justiça mais verdadeira. Na área da saúde e segurança do trabalho, isso não pode ser diferente. Então, onde estão as mulheres nos lugares de supervisão, de gerenciamento, também no campo da segurança do trabalho, para estabelecerem esses olhares, já que os homens estão muito atrasados nesse processo. As diferenças físicas entre homens e mulheres, embora se observe, né, essas variações também entre mulheres, que caracterizam objetivamente a força física. Nós, homens, temos uma complexão física diferenciada da mulher. Então, algumas atividades de trabalho não são adequadas ao corpo físico das mulheres, e se realizadas lhe causam mais danos à saúde. Existem várias questões hoje dessa evolução de que mulheres sofrem mais do que homens com o uso de álcool, por exemplo. Então é bom que você pegue essa ideia e pesquise, né, aprofunde, mas já li sobre isso, porque somos diferentes do ponto de vista biológico em muitos aspectos. Do ponto de vista moral, legal, de dignidade, de direito, não somos diferentes. Os homens e mulheres têm direitos iguais, acesso a todas as formas de crescimento, e não pode mais nos sujeitarmos à sociedade, se sujeitar a essa manutenção da diferenciação, com o renascimento de expressões machistas, a misoginia. Isso é vergonhoso, especialmente se acontece num campo, né, como a saúde e segurança do trabalho, que é para proteger as pessoas e não combina com esse tipo de preconceito. E o que é possível fazer diante dessa realidade? Ou seja, é preciso envolver as mulheres no processo de decisão no campo da saúde e segurança do trabalho. Ou seja, é preciso que esse olhar da mulher sobre o seu trabalho, sobre a condição de trabalho das outras mulheres, seja favorecido nas empresas e nas instituições. Então, essa abordagem, ela favorece a todos, não só as mulheres, mas homens e mulheres também. Então percebam que esse Abril Verde é um espaço para que tratemos daqueles temas também meio fora do lugar comum da saúde e segurança do trabalho, mas que possam lançar uma lente de aumento sobre questões que estão presentes hoje e que podem estar explicando, inclusive, a gênese dos acidentes e doenças do trabalho. Quando falamos de algumas profissões, geralmente identificamos com o gênero feminino. As enfermeiras, existem homens enfermeiros, mas existem muito menos homens enfermeiros e técnicos de enfermagem do que mulheres enfermeiras e técnicas de enfermagem. Professoras, geralmente falamos professoras, porque a maioria dos professores, especialmente do ensino fundamental, são mulheres. Isso tem uma origem cultural e se estabeleceu assim, talvez provavelmente por serem mais competentes nessas áreas, mas há uma identidade, enquanto em outras as áreas são mais homens. Só que hoje, com a ascensão e conquista, né, pelas lutas que vem travando há bastante tempo e continuam travando hoje, especialmente no nosso país, uma necessidade de fortalecer ainda mais a luta por igualdade das mulheres, é necessário compreender que a sua presença no mercado de trabalho é crescente por vários fatores sociais, que requer uma abordagem bem mais competente, mas que elas também com isso têm um elevado nível de responsabilidade, ao mesmo tempo em que sofrem
por serem mulheres, uma série de discriminações, o destino a trabalhos mais perigosos, como limpeza, por exemplo, né? A maioria das faxineiras, né? A gente dificilmente fala, o faxineiro, geralmente a gente fala a faxineira, ou seja, os serviços de limpeza nos locais, especialmente das empresas terceirizadas que, por natureza, constituem um trabalho precarizado, onde há o maior número de acidentes de trabalho são com terceirizados, porque tem menos segurança na relação de trabalho, que é a segurança trabalhista, e por consequência na saúde e segurança do trabalho também, as mulheres acabam também sofrendo mais efeitos dos riscos, dos perigos relacionados a esses trabalhos mais precarizados. É importante trazer isso para discussão, não necessariamente com as respostas para isso, mas valorizar nas políticas de gestão de riscos ocupacionais a questão de gênero. E isso é uma obrigação de quem quer realmente fazer prevenção de acidentes e doenças. Tá ok? Mais uma contribuição nesse Abril. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, nas nossas redes sociais, e agradeço mais uma vez a sua atenção e até a próxima. Um abraço.